Graça e paz, igreja. Chorando, claro. Normal, né? A palavra de hoje é isso. É gratidão a Deus. É gratidão. Nós vamos ler hoje uma passagem bem conhecida, uma parábola que Jesus, pessoas assim, que passam-se os anos e como é verdadeira, né? Nós vamos ler a parábola dos 10 leprosos. Está em Lucas 17, a partir do versículo 11. Lucas 17, a partir do 11. E aconteceu o quê? Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam e, de longe, levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós? E ele, vendo-lhes, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Então disse-lhe Jesus: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Quem tem costume de grifar a Bíblia, grifa isso. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Nessa passagem, a gente pode ver um cenário de cura pela fé. Os leprosos, eles criam. Os 10 leprosos creram que Jesus podia curá-los. E eles foram atrás de Jesus, eles foram ao encontro de Jesus. Mas eles eram leprosos, eles não podiam chegar perto, então de longe eles clamaram, de longe eles pediram a misericórdia de Jesus. E Jesus prontamente atende. Fala para eles assim: vai e se apresente aos sacerdotes, porque naquela época, né, a lei era que se a pessoa se curasse de lepra, ela tinha que se apresentar ao sacerdote para ele realmente provar que a pessoa estava curada, e aí sim ela podia novamente se misturar ao povo, porque quem era leproso não podia chegar, não podia ficar perto das outras pessoas. E aí Jesus fala: vai e se apresente. E eles foram. E a palavra conta que antes mesmo deles chegarem, ali mesmo no caminho, a fé foi tanta que eles já foram curados. A palavra nem conta se eles chegaram realmente até os sacerdotes. Por quê? Porque no meio do caminho, eles já viram que estavam curados, já se deram conta de que agora estavam bem, não preciso mais de ninguém. Né? Agora eu já estou bem, eu já estou curado, eu já estou limpo. Não sabe nem se eles realmente foram até o sacerdote. O que eles queriam, eles conseguiram, vamos colocar assim. E aí a primeira parte dessa palavra mexe comigo no sentido do quê? O quanto somos imediatistas. O quanto nós queremos, ou o que eu quero, no momento. Quando eu quero, eu vou atrás. Quando eu quero, eu oro, eu jejuo, eu venho no culto de oração, eu ponho no ministério de intercessão, que eu preciso da ajuda. Tem um filho enfermo, a gente está ali orando, está pedindo para a igreja, ora, igreja. Mas quando de fato a gente consegue aquilo que a gente quer, como fica? Jesus fica pelo caminho. Recebeu a bênção, acabou. Não tem mais jejum, não tem mais oração. Esquece até que tem o culto oficial de quarta-feira.
A palavra é para mim primeiro, viu, igreja? O ser humano tem um instinto incontrolável de julgar. É tudo que a gente quer julgar. E quando a gente vê essa história, a gente já quer logo julgar os 9. Poxa, só um voltou para agradecer? Todos não foram curados? Que Jesus estava lá? Custava ter voltado para agradecer? Quanta ingratidão. Daí eu me pergunto, eu tenho agradecido? Tenho sido grata pelas bênçãos, pela cura, pelo suprimento diário, pelo resgate da minha vida? Todos os dias? Esses dias, essa palavra me veio de madrugada, assim, muito profunda, porque esses dias de frio, chovendo, eu acordo de madrugada, o Espírito Santo sabe disso, e aí eu venho para minha sacada. Muitas vezes eu venho aqui, eu venho olhar a rua, venho olhar, ver como é que está a igreja. E são 4:30 da manhã, quando eu olho o ponto do Savério. É muito cheio. Enche um ônibus. Aí eu estou dentro da minha casa, olhando aquela situação da janela. Eu estou ali numa situação confortável, quentinha, de pijama, de meia. E eu olho o pessoal no ponto. No frio, na chuva, que tem que sair, tem que trabalhar. Como eu sou grata, gente. Como meu coração se enche de gratidão nesse momento. De falar, Deus, obrigada por eu não ter mais que passar por isso. Porque eu já passei. Não foi sempre assim. Não foi sempre eu olhando da minha sacada. Eu morava num lugar muito longe. Daqui lá onde eu morava é no Cocaia. Não sei se alguém já ouviu falar. É para lá do Grajaú. Mais de 2 horas daqui. Então, era muito longe. Então, eu tinha que sair de madrugada. 4:30 da manhã era a hora que despertava o meu celular. Para eu ter que ir trabalhar. E não era um lugar assim como é hoje, que se eu atravessar uma rua asfaltada, eu estou no ponto do ônibus. Eu tinha que andar 2 quilômetros no barro. Então, imagina quando acorda com esse tempinho, você já escuta o barulho do barro no ouvido, sabe? Que você vai ter que caminhar naquele barro, 2 quilômetros, para ir até o ponto do ônibus, para pegar um ônibus lotado, que a gente mal conseguia entrar e ia espremido, para vir até o Jabaquara para estudar. Então, nem sempre foi assim. Nem sempre foi eu poder ver da janela como é hoje. Só que, como todo mundo sabe, eu gosto de internet, estou lá olhando, e aí tem sempre uma frase que mexe muito comigo, assim, que quando eu vejo lembra das coisas pelas quais você já orou e você tem hoje? Isso é uma gratidão enorme que enche o meu coração. E eu me volto para essa palavra e eu entendo isso. Aquilo que aquele dos 10 leprosos sentiu naquele momento, de ser alcançado, de ser curado, de ser liberto, e ser grato àquele que fez por você, essa gratidão enche o meu coração, enche. Essa frase, para mim, na minha opinião, ela tinha que ser sempre completada assim. Lembra das coisas pelas quais você já orou e você tem hoje? Agradeça a Deus. Agradeça a Deus por tudo que você tem. Estou realmente muito grata. Sabe a música da Pompeu? A música da Pompeu, quando eu vejo aquela música, quando começa aquele Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso minha vida. Gente, eu canto aquilo com uma emoção tão forte. Eu sinto que é para mim, porque eu falo, Deus, hoje eu não preciso sair da madrugada no frio, na chuva. Mesmo que se eu tivesse que sair na madrugada na chuva, eu atravesso uma rua asfaltada, eu pego um ônibus, eu estou em 15 minutos do metrô, não é mais 2 horas onde que eu vou em pé, lotado. Então, são bênçãos sem fim que eu tenho. Aquele negócio de que, às vezes as pessoas falam, essa daí teve sorte. O nome da minha sorte é Deus. O nome da minha sorte é Deus. Porque eu sei pelo que eu orei, eu sei o que Deus fez na minha vida e o que transformou. São muitos, gente. São muitos testemunhos aqui. Poderia ficar a noite inteira aqui dando testemunhos do que Deus já fez e já trabalhou na minha vida. Então, hoje é um momento de gratidão mesmo, de agradecer, de pôr meu joelho no chão e falar obrigada a Deus por tudo que tens feito. E eu sei que eu sou falha, que poderia estar fazendo mais, poderia estar agradecendo mais. Eu sou muito pequena, perto do que eu poderia e deveria fazer.
em gratidão por tudo que ele já fez na minha vida. Mas voltando aqui para os 10 leprosos, um voltou. Apenas um voltou. Mas ele voltou se dando conta de que verdadeiramente aconteceu algo na sua vida que transformou. Ele reconhece isso. E ele retorna para Jesus para agradecer. E olha, agora essa parte é fantástica, assim, é extraordinário o que acontece. No verso 15 e 16 diz assim: um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era um samaritano. Olha a diferença. Aquele que tinha falado com Cristo de longe, quando ele estava com os 10, foi de longe. Né? A palavra diz que foi de longe, que ele gritou, que eles clamaram e que Jesus fez. Curado e entendido que aquele que fez na vida dele era quem ele realmente tinha que agradecer, ele chega de perto. Ele se prostra diante dos pés de Jesus. Agora ele está perto. Ele vê que Jesus é algo real, palpável, que está ali e que ele pode se aproximar, que ele agradece de perto, que ele pode ter intimidade, que ele pode ter contato. Isso para mim é fantástico de ver. Eu fui curado e eu estou aqui próximo para te agradecer, como mereces. E seguindo, no versículo 17 em diante, diz assim: respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? Acho que Jesus fica até meio indignado, né? Não foram 10 os limpos? Só um que voltou? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Aí Jesus disse: levanta-te, vai. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Os outros 9 que estavam com ele, assim como ele, foram curados. A Bíblia fala, eles foram limpos. Eles foram curados. Mas esse, apenas esse que voltou, Jesus fala para ele: foi salvo. Você foi salvo. A tua fé te salvou. Este último que voltou, somente ele. A fé dele não curou só a saúde do corpo físico. Curou a alma, curou o interior. Algo mais profundo. Ele foi salvo espiritualmente. Apenas um. Dos 10, apenas um. E isso muitas vezes acontece. Acontece aqui com a gente. Quando a gente, por exemplo, sai para evangelizar. A Isabela me disse que segunda-feira estavam alguns de vocês aqui orando pela evangelização do bairro. E fantástico isso. Temos, sei lá, cerca de 20, 25 jovens. Se sair 20, 25 jovens e cada um consegue falar, vamos usar o mesmo número, os mesmos 10, 20 são 200, 25 dentro dos 250, dando o exemplo dos 10. Se cada um atingir um, falar de Jesus para 10, mas assim como os leprosos, né? Eram 10 e somente um aceitar, um entender a mensagem, apenas um desse tiver a vida resgatada, já tiver entendido da salvação, já valeu a pena. Já valeu a pena. Eu vi uma história uma vez, eu não sei se é verdade, gente. A internet é cheia de coisas, eu não fui atrás para descobrir, mas o fato é que se for verdade ou não, para mim é tão verdade que eu acredito nela. Eu acho assim bonito o fato. E conta a história do Billy Graham. Billy Graham, ele foi, se não o maior, um dos maiores pregadores que já existiram. Ele pregava para milhões de pessoas. Ele veio para o Brasil, ele pregou no Maracanã, lotado. Mas conta a história que o Billy Graham, aos 15 anos, ele não queria saber de igreja. Ele queria ser jogador de beisebol. Queria ser jogador de beisebol. Mas um amigo, convidou ele para ir na igreja.
convidou ele para ir na igreja. Tinha uma comissão, era uma igreja missionária que fazia campanhas nos bairros. E aí ia ter lá essa campanha dessa igreja missionária e esse amigo chamou. O amigo chamou um monte de gente. E o Billy Graham resolveu aceitar. Aí eu vou lá ver qual é que é. E ele virou o Billy Graham. O Billy Graham. Uma pessoa foi usada. Tô demais. Para convidar. E olha que ele alcançou. Aí vem a fofoca, porque dizem que esse moço não conseguiu converter mais ninguém, que ele só converteu o Billy Graham. Precisava? Precisava, né? Nunca é demais, mas ele, Billy Graham. Esse amigo mesmo nem ficou famoso, a gente nem sabe o nome dele. Que nem eu tô falando, nem sei se é verdade ou não a história que eu ouvi. Mas ele fez o papel dele. Ele fez o papel dele naquele momento. Ele fez o convite, ele falou de Deus, de Jesus, ele falou de Deus, ele levou aquele que depois podia fazer mais. Foi um convite, uma palavra liberada. O papel tem que ser o nosso papel todos os dias. A pessoa estar disposta a fazer a obra de Deus. E poder levar milhões de outras pessoas ao conhecimento da palavra. Aí tem uma outra, vocês sabem que eu sou analista de sistemas, trabalho com tecnologia, internet das coisas, essas coisas, inteligência artificial aí que está na moda. E eu tenho muita curiosidade, eu leio muitas coisas, conversa bastante sobre essas coisas, e tem um estudo, tá lá no Google, tá, gente? Tem um estudo, e ele diz que você está somente a 12 pessoas de alguém famoso ou de que você queira ter um contato. Isso quer dizer? Quer dizer assim, ó, vamos pensar assim, o Neymar. Eu estou a 12 pessoas do Neymar. Eu conheço alguém que conhece alguém que pode ser amigo a 12 pessoas, chego no Neymar. Isso com várias pessoas famosas. Nós estamos a 12 pessoas da pessoa que a gente pretende alcançar, tá? Nesse algoritmo aí da inteligência artificial. Imagina. Então, aqui a listinha aumentou, não são mais 10, são 12. Não são 10, são 12. 12 que eu preciso falar de Jesus. Eu preciso falar para 12 pessoas. E é assim que se propaga. É assim que se propaga. E tem que ser feito por alguém que está disposto a fazer. Só isso. Tem que estar disposto a fazer. Os 10 leprosos que lemos na parábola está em Lucas 17. Um pouco mais para frente, em Lucas 19, a palavra diz assim: Jesus, ele entrou em Jerusalém no jumentinho e diz que o povo aclamava, o povo, Jesus, bendito é o rei que vem em nome de Deus, hosana nas alturas. O povo clamava muito. Daí, não precisa pôr, porque na versão é Renata Rosa, um fariseu lá, diz assim: esse povo fica aí gritando, Jesus, manda esse povo calar a boca. Jesus responde: eles podem se calar, mas se eles se calarem, as pedras vão clamar. Porque a verdade é essa, igreja. Jesus não precisa da gente. Jesus precisava que os 10 voltassem para agradecer. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eles precisavam ser gratos. Eles precisavam entender isso. É eu que preciso de Jesus. É eu que preciso ir lá agradecer. Sou eu quem preciso. Jesus não precisa. Não precisa. Igual quando Deus, lá no Antigo Testamento, quis usar. Balaão estava lá querendo fazer a coisa errada. E o que Deus fez? Usou a mula. Não vai usar ninguém. Deus usa quem Ele quiser. Ele não precisa. A gente só precisa estar disposto. Uma outra passagem que eu gosto muito, está no livro de Esther, é do primo Mardoqueu. Quando ele fala para ela, né? Ele conta tudo o que está acontecendo e aí ele fala para ela assim, ela, mas eu estou com medo porque eu não sei se o rei vai me receber, o que eu vou fazer? Ele só fala para ela assim: livramento e salvação virá. Se você se calar, livramento, isso é fé. Deus vai fazer de alguma forma. Salvação e livramento virá. Se você se calar e não fizer nada, seu povo vai morrer. Mas Deus vai fazer. Porque Deus faz, Deus pode fazer. Não precisa de mim, de você.
O que ele precisa é do quê? Da nossa disposição em estar. Jesus precisava que os 9 voltassem? Não, mas um que voltou. Já serviu para a parábola, né? Que Jesus serviu. Mas esse que teve a vida transformada. Esse que teve a salvação. Esse recebeu a cura. Precisava ser ser testemunha de Cristo. Testemunha do que Cristo fez na vida dele. Podia ser sido os 10. Mas ele se dispôs a ser essa testemunha. Em fazer, em atingir, e ser a testemunha para atingir outros. Para que outros também pudessem ser salvos. Deus levanta. A obra vai ser realizada. Gente, querendo ou não. Mas que nós possamos entender isso. E estar dispostos a sermos gratos em tudo. Voltando para Jesus, para a palavra. Reconhecendo as bênçãos recebidas. Dando os testemunhos de gratidão por tudo que Deus faz. Respondendo às graças. Com o coração cheio de fé e louvor. Amém? Obrigada pela oportunidade.